Olá, já estamos aqui novamente para gravar mais um podcast, mais um assunto ainda sobre o tema Não Olhe para Cima. Chegamos ao último podcast desta série, depois nós vamos fazer outros, né? Mas esta série Não Olhe para Cima é o último episódio. Estamos contentes porque conseguimos discorrer muito ali, né? Conseguimos tirar boas experiências em cima do assunto e hoje a gente quer dar um encerramento aqui, a gente quer encerrar. A minha mãe está participando junto hoje de novo. Pode dar um oi aí, mãe? Olá, boa noite para todos. É um prazer aqui também estar participando, bem empolgada até, né, nesse estudo, nesse final aí desse podcast. Isso, vamos hoje então dar um encerramento. Teríamos mais assuntos para falar, se a gente quiser abordar muitas coisas, mas também sem muitas delongas a gente vai dar um encerramento hoje, até porque nós estamos com propósitos de outros estudos, vem bastante coisa interessante aí. Hoje eu quero tratar sobre uma parte do filme, para quem assistiu, que mostra, que depois que eles descobriram que eles tinham que fazer alguma coisa para desviar aquele cometa e, enfim, ele iria cair, né, aquele asteroide iria cair em uma determinada região e eles iam ganhar dinheiro. Então, aqueles dois cientistas, uma simplesmente desiste, é um plano maluco para ela. Ela já sabia que aquilo dali não ia dar certo, ela sabia e ela desiste. Ninguém deu ouvido a ela, ela foi tida como louca. E isso acontece muito até no meio das denominações, quando uma pessoa descobre uma verdade e quer tentar mostrar, essa pessoa é tida como louca. E o outro, que me chamou bastante atenção, ele entrou na onda. Tipo assim, tudo bem, já que prometeram que vão desviar o asteroide, vamos trabalhar. Inclusive, ele trabalha para o governo, anunciando que aquela ocasião é uma ocasião boa e que vai dar tudo certo. Porém, o que me chamou a atenção é que chega um determinado momento em que, em meio às propagandas e entrevistas que ele dá, que ele surta. Ele surta porque ele cai na real. Ele cai na real de que aquilo dali não é o certo. Ele sabe o tempo que tinha previsto, ele tinha todas as previsões, e então ele surta em plena televisão, no canal de televisão, e ele fala: esqueça, tá acabando o tempo, vai todo mundo morrer, não tem mais tempo, sabe? E isso daí foi bem forte até, quando eu vi o filme eu fiquei bem balançado com isso. Infelizmente a gente sabe que, na verdade, aquilo dali é uma ficção, e quem olhar o final do filme, né, como a gente está chegando no final aqui, a gente sabe que não se salvou ninguém, né? Graças a Deus é que, na verdade, se a gente for trazer isso para a volta de Cristo, a gente tem uma esperança. Temos uma esperança, graças a Deus. Porém, irmãos, o que a gente quer trazer hoje aqui? Já sabemos que não é fácil de pregar. Ninguém quer ouvir, ninguém quer seguir o que deve seguir corretamente, não estão preocupados, assim como nos dias de Noé, né? Casavam-se e davam em casamento. Porém, nós temos uma esperança. Mas o que a gente quer trazer aqui é que não é fácil. Não espere que você vai encontrar uma facilidade. Como que a gente pode ter certeza disso? É só a gente olhar todos os personagens bíblicos do passado. Em Wagner, eu queria fazer uma colocação com isso, né, de que tu falou que não é fácil pregar. E quando a gente descobre algo que Deus revela para nós, né, o Espírito Santo de Deus revela para nós, a gente fica assim: e agora? Como nós vamos falar isso? Porque a gente está dentro de uma doutrina qual a gente vem anos e anos e anos, que se torna uma tradição, né, família para família, né, uma religiosidade desta forma, de família para família, e as pessoas, aquela pessoa que entende essa verdade, ela acaba ficando com medo de falar. Eu vejo nessa história aí Jonas, né, que ficou com medo e fugiu. Ele não quis falar, né, ele disse: não, aquele povo lá, todo lá, acostumado lá com as tradições deles, agora eu vou ter que ir lá no meio daquele povo lá pregar, falar
bem diferente, gritar, arrependei-vos, ele fugiu, né? Mas Deus teve misericórdia de Jonas e acabou trazendo Jonas, né? E será que Deus tem seus escolhidos, né, para pregar? Uhum. Assim como ele fez com Jonas, né? E ele disse, eu não me lembro se foi Paulo, parece que foi Paulo ou foi Pedro, que Deus ele disse, eu não consigo, né? E Deus disse assim, não, mas eu vou botar uma espada de fogo na tua boca e tu vai falar. Tu vai falar as palavras que eu te colocar, né? Então não é fácil mesmo pregar. Não é fácil. Sabe qual é o problema? É isso que eu queria trazer de reflexão. O problema é que nós estamos acostumados com a nossa rotina, com tudo que acontece de mão beijada, digamos assim. Para que eu vou me expor? Para que eu vou expor uma doutrina errada? Tá tudo organizado, tá tudo bonito. É muito difícil de expor. Mas, irmãos, não tem uma lógica para tudo isso. Cristo chegou aqui nesse mundo quebrando paradigmas. Ele veio para o povo dele não aceitou. Por quê? Porque eles já tinham as regras deles. E assim assim vai continuar sendo até a volta de Cristo. Não estamos acostumados à mudança. E quando se trata ainda de sofrimento na própria carne, aí piorou. Quem é que está disposto a sofrer por Cristo de verdade? Por mais que já estamos cansados de ouvir, toma tua cruz e segue-me, quem é que está disposto a tomar a cruz? Só quando está muito fácil a coisa, né, Wagner? Quando a gente pega o apóstolo Paulo também, a gente vê que os inimigos de Paulo eram todos judeus e também estavam apresentando ali um Jesus de acordo com as suas próprias doutrinas judaicas. Sim. E os coríntios estavam aceitando conceitos de um espírito de escravidão, que é o que acontece hoje. Medo, mundanismo, escravidão, sujeito aos homens, em vez de apresentar os frutos do espírito, né, que é a liberdade, o amor, a alegria, a paz, a coragem e o poder e a determinação. Então, historicamente, esses líderes religiosos eram hereges, despóticos e carismáticos. Eles cativavam as pessoas. Sim. E é o que acontece hoje. E eles eram ovacionados. Vê, né, quando um pastor, né, vai lá e prega e faz uma pregação e as pessoas ficam, parabéns, pastor, ai, né, que mensagem. São ovacionados da mesma forma, né? E eles eram ali ovacionados, badulados. Sabe? Exatamente. Que interessante, né, que esses denominados pastores de hoje em dia, eu conheci um pastor quando chegava a data de aniversário, quando era a comemoração de pastor, a igreja se reunia e vestia o pastor dos pés à cabeça, sabe? Ternos lindos e tal, e tal, e tal. Então, levo mais em consideração a pessoa do pastor do que o próprio pastor, que é Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais do que a mensagem. Só que, na verdade, quando a gente vai olhar todos os personagens bíblicos, todos que tiveram profecias e mensagens sofreram na carne. Vamos começar lá por José. José teve sonhos, foi lá, revelou aos seus irmãos que ia acontecer. Ele só não foi morto por misericórdia, mas ele foi abandonado, foi vendido como escravo e passou um sofrimento tremendo. Mas Deus tinha o que para ele? Foi planejado por Deus, né? Tudo planejado. Deus tinha o que para ele? Deus tinha uma promessa para ele. Promessa. Entende? Então, assim, se a gente se focasse mais no objetivo do que no sofrimento, nós estaríamos bem. O problema é que a gente não quer passar por essa transição. Quem é que quer passar por sofrimento aqui nesse mundo? Ninguém quer passar por sofrimento. Ninguém quer. Mas aqueles que estão, como digamos assim, na galeria da fé, não teve quem teve isso com êxito de não passar por nenhum problema, por nenhuma dificuldade. Não teve. Um deles, né, Wagner? Um deles foi João Batista. Foi João Batista.
O João Batista era primo de Jesus, enquanto João Batista estava preso lá e prestes a ser decapitado e com a cabeça levada lá de bandeja, como presente lá para a filha daquele faraó, né? Os discípulos e as pessoas questionavam Jesus ali, olha, mas João Batista está lá e vai sofrer. E Jesus sabia de tudo que João Batista ia sofrer, e Jesus também sabia de tudo que ele próprio ia sofrer. Sim. E ele sabia que era por uma boa causa. Ele sabia. Então, ele sabia. As pessoas que hoje pensam assim, eu vou me tornar um cristão para ser muito abençoado, para prosperar na vida, para progredir na vida, né? E quando tudo vai bem na vida da pessoa, é porque não está nada bem. Sim, porque alguma coisa está errada. Alguma coisa tem. Hoje a gente quer trazer aqui mais, que eu acho que mais me chama a atenção na palavra, na Bíblia, é a história do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, dentro do que ele sabia e dentro do que ele conhecia, ele era muito fiel. Ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava cumprindo fielmente o que era determinado para ele. E muitas vezes a gente passa pela mesma situação. Não, só um pouquinho, eu vou defender com unhas e dentes a minha doutrina, tudo aquilo que eu aprendi. Por quê? Porque isso foi determinado para mim. E até nesse ponto nós somos, como pode dizer, nós somos íntegros e honestos para com Deus. Só que tem uma coisa que a gente não prevê. Nós não prevemos o quê? Que uma hora a gente pode cair do cavalo. Uma hora a gente acorda. Pensa que está certo. Exatamente. E na verdade está sendo enganado. Está sendo enganado. Eu acredito assim, eu acredito muito sinceramente que Deus, ele sabe o momento certo de agir na vida da pessoa. Ele manda sinais, manda alertas, mas muitas vezes estamos cegos e não enxergamos. Agora sempre tem um momento na vida, seja como eu já ouvi muito, né, mãe? Pelo amor ou pela dor, tem um momento que a gente acorda para a vida, acorda porque como a gente está se encontrando com aquilo. E aí a gente tem a gente tem a conversão maravilhosa. A gente recebe uma sacudidura muito forte, uma né? Sacudidura. Olha, a sacudidura é tão forte, foi tão forte no caso de Paulo, que demorou para acreditarem. O que é? Paulo no meio da gente para pregar? Não, ele é perseguidor, ele vai nos matar. Demorou muito para acreditarem nele, mas demorou muito para ele conseguir começar realmente a obra que ele nos deixou aqui. Demorou muito para ele ser aceito, porque imagina bem, um perseguidor e agora como perseguido, fica difícil, mas a gente consegue ver tudo que ele nos deixou. Ele entendeu o evangelho. E uma coisa, Wagner, quando Paulo ali caiu do cavalo, ele estava indo para perseguir, né, a igreja de Deus, e tinham outras pessoas juntamente com ele. Ele caiu do cavalo, somente ele enxergou e viu o que Deus quis mostrar, os outros não. Sim, interessante isso, que às vezes a gente está no meio de uma multidão, a gente está dentro de uma igreja e Deus acorda Deus tira as escamas dos olhos de um, né? E os outros estão lá, amém. E a pessoa desperta tu que dormes. Exatamente. É isso que Deus faz, Deus sacode. E ali, né, Paulo ficou cego para as questões qual ele entendia anteriormente. E começou a enxergar de verdade. No momento que ele ficou cego, foi o momento que ele começou a enxergar de verdade. Enxergar o quê? O plano espiritual. O plano espiritual, que é quando a gente consegue entender o que Deus está propondo para nós. Então, eu acho alto. Exato. Eu acho fantástico. Por quê? Porque nós mesmos estamos acostumados com uma rotina e é muito difícil de mudar. É só pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente vê toda a vida de Paulo, a partir daquele momento, desculpa, mas foi um inferno na vida dele. Foi um inferno, ele teve que abrir mão de tudo. Eu vou pedir para minha mãe ler aqui para nós agora, 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 16 ao 31. Nós vamos ver por tudo que esse homem passou.
Se você ler todas as cartas que ele deixou, Coríntios, Efésios, aos Gálatas, enfim, todas as cartas que ele deixou, não existe uma carta que ele não sofreu perseguição, não foi preso, não foi açoitado, né? Então, é bem complicado. Eu vou pedir para a mãe ler aí para nós, 2 Coríntios 11. O subtítulo já diz assim, ó, fracos na carne, fortes em Cristo. Afirmo uma vez mais que ninguém me considere louco, mas se assim pensais, recebei-me como quem acolhe a um fraco de juízo, pois assim, ao menos, terei algo com quem me orgulhar. Ao declarar esse orgulho, não estou fazendo segundo o Senhor, mas quem perdeu a sensatez, considerando que há muito que se orgulham de acordo com os padrões mundanos. Ora, eu de igual modo posso me orgulhar. Assim, vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher a dose aos desequilibrados. Porquanto, de fato, acolheis até quem vos escraviza, ou vos explora, ou aqueles a quem sobre vós se exaltam, e até mesmo suportais quem vos esbofeteia. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros se atreveram a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. São eles israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre os assaltantes, perigos entre os meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade em que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza, que eu de igual modo não fique indignado? Se, portanto, devo orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam a minha própria fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Desmacenos como firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, desceram as muralhas abaixo dentro de um cesto, e assim fui livrado das mãos deles. Eu pensei que tu não ia parar de ler nunca mais, porque ele foi o apóstolo Paulo. Eu fico pensando assim, quantos mil visualizações ele não teria num vídeo, quantas ginásios lotados, ele não atravessaria com uma caravana, entende? Ele seria ovacionado por todos os crentes, sim, entre aspas. Mas não foi assim. Não foi assim. Por quê? Porque a mensagem que ele trazia, ela não é compreendida nem hoje. Nem hoje essa mensagem não é compreendida. Ninguém quer aceitar a mensagem que ele traz. Hoje, Paulo seria perseguido novamente. Escuta o que eu estou te dizendo. Hoje. Seria novamente.
Por quê? Porque a mensagem que ele trazia não era fácil. Não era fácil a mensagem que ele trazia. Como diz, né, Wagner, se o próprio Jesus viesse aqui hoje, ele seria de novo morto. Com certeza, com certeza. Seria. E Estevão, Wagner, Estevão, o testemunho que Estevão deu diante de todos ali, né, morreu. Mas ele viu o céu aberto, ele viu, né, que Deus, e ele disse, né, vocês podem matar o meu corpo, mas vocês não podem matar o meu espírito. Isso é o que é mais importante. Então, a mensagem que a gente quer trazer é acordem. Tá, é difícil. Nossa, Wagner, tu vai me trazendo essa mensagem aqui. Eu vou ter que acordar agora, eu vou ter que me submeter a carregar minha cruz. Nossa, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas pensa que nós somos feitos seres espirituais e que nós temos uma promessa de viver eternamente. Não vamos reduzir a nossa vida somente nesse mundo. Paulo mesmo disse, se eu reduzir a minha vida somente nesse mundo, eu sou muito infeliz, eu sou o pior dos seres humanos. Ele falou, porque ele sabia o que ele reservava para ele. Ele sabia o que tinha para ele. Eu quero aqui, para não delongar muito, quero trazer uma experiência. Eu vou contar aqui essa experiência. Agora eu vou pedir para minha mãe ela ficar um pouco mais de espectadora também, escutando a experiência, tá? Eu vou chamar essa experiência de... Eu até dei um nome aqui. Que nome que eu posso dar para essa experiência? Que nome eu posso dar para essa história que eu vou contar? Eu vou dar o nome de A Mulher e o Menino. Pode ser? E nós vamos começar contando essa história da mulher e o menino. Primeiro eu vou trazer essa mulher. Essa mulher, ela passou muita dificuldade na sua infância. Dificuldade financeira. Ela passou fome, sim. Teve que trabalhar muito cedo. Muito cedo, né? Mas assim, foi educada nos caminhos de Deus, graças a Deus. Entendeu, tinha sua comunhão e vivia a vida dela. Ela encontrou um homem bom e ela casou com esse homem bom. Esse homem bom deu uma estrutura para essa mulher, uma estrutura melhor do que ela tinha. Construir a sua casa, começar a construir sua vida. Essa mulher ela teve então 2 filhos, mais tarde veio ter o 3º filho. Enquanto ele estava com aquela vida estabilizada, estava tudo dando certo, parecia, né? Tudo dando certo. Aconteceu um pequeno deslize. No meio dessa trajetória que estava começando a ser boa, dessa mulher, aconteceu um pequeno deslize. Por quê? Porque um dos filhos dessa mulher, quando ele tinha mais ou menos 6 anos de idade, esse menino ele sofreu um abuso sexual. Com apenas 6 anos de idade. E essa mulher ela teve que tomar uma decisão naquele momento. Essa mulher teve que tomar uma decisão que ia mudar o rumo da vida dela. E ela não imaginava o que viria pela frente. Mas ela sabia o que ela tinha que fazer. E ela teve que sair daquele lugar, largar a zona de conforto. E quando a gente pensa que as coisas podem melhorar ou piorar, a situação dela piorou. Porque ela já não tinha emprego, o marido estava de férias, e quando retornou de férias, o marido perdeu o emprego. Eles estavam com casa alugada. A única coisa que eles tinham era alguma plantação, um boizinho e um carrinho, que não era um carro novo. Era um carrinho velho, mas era o que eles tinham. Então tomaram a decisão, vamos vender o carro e vamos dar entrada no terreno, construir uma casinha, alguma coisa pra gente. Em meio à dificuldade ali, né? O marido perdeu o emprego, eles não tinham mais renda, não tinham mais como sustentar. A plantação que eles tinham, que era uma pequena horta, um certo dia os bois, os animais entraram e comeram tudo. O boizinho que eles tinham, um certo dia, veio uma cadela ovelheira e comeu o boi vivo
E tudo isso foi presenciado por eles. Quando tinham um plano de pegar o carro e dar de entrada, o carro pegou fogo no motor. Não sei o que passou, o que deixou de passar, mas, enfim, conseguiram pegar esse carro, dar esse carro de entrada e financiar o terreno. A construção desse terreno foi uma peça de mais ou menos uns 2 metros por 4, com uma meia água de telha, não tinha forro, não tinha luz. Não tinha água. Não tinha água, não tinha porta, não tinha janela. Não tinha piso. Não tinha piso, não tinha forro, não tinha banheiro. Não tinha banheiro para tomar banho, não tinha. E esse menino, ele lembra de uma coisa, só uma coisa ele lembra. Ele lembra dessa mulher orando, ajoelhada na cama feita de sarrafo e clamando para Deus, dizendo: ela dizia assim: eu não sou Jó, meu Deus, me ajude, eu não sou Jó. Eu não sei por que eu estou aqui, mas se tem um propósito, que assim seja. Um outro dia, esse menino pediu alguma coisa para comer em casa e o pai dele olhou nos armários, tinha apenas um pacote de farinha de milho. Naquele dia, aquele menino comeu a melhor refeição da vida dele. Daquele dia em diante, a situação da vida dessa mulher mudou. Não foi da noite para o dia, não foi fácil, foi com muito suor, com muito trabalho, com estudo, correndo atrás, dando a melhor educação possível, trabalhando horas extras para poder pagar os estudos dos filhos, a melhor educação possível. Aquela pecinha sem porta, sem janela, sem piso, sem banheiro, sem forro, aquela pecinha foi crescendo, a casa foi crescendo, Deus foi abençoando, e daquela mesma casa saiu uma igreja. Aquela mesma casa. Essa mulher nunca parou de pregar. Essa mulher, ela nunca parou de divulgar a mensagem de Deus, dentro do conhecimento que ela tinha. Ela não tinha muito, mas o que ela tinha, ela compartilhava. Em 2013, na verdade em 2012, esse menino, ele ficou entre a vida e a morte. E por mais que essa mulher tenha se dedicado a levar esse menino e os outros 2 filhos para a igreja, sempre, quando digo sempre, era sempre, esse menino não estava preparado para partir naquele momento. Não estava. Ele orou para Deus e disse: se tem um propósito para mim, que o Senhor me deixa viver mais um pouco. E esse menino passou por aquele momento. Um momento delicado, difícil, mas passou. Então, em 2015, o propósito chegou. Essa mulher, ela descobriu que tudo que ela tinha aprendido não estava correto. Tudo. A única coisa que estava correto é que existia um Deus. Que existia um filho que foi enviado para morrer no nosso lugar. Então, ela teve que aprender praticamente tudo de novo. Ela pegou e espalhou essa mensagem para os 3 filhos. Ela pregou essa mensagem para os 3 filhos. Os outros 2 filhos não quiseram dar ouvido e
E esse menino, então, escutou aquela mensagem e entendeu. Começaram a estudar. Não pensa que foi fácil, não. Provações vieram e continuam vindo até hoje. As provações por estudar e escutar essa mensagem. Uma mensagem que não era fácil, não. Não era fácil, não. Não é fácil. Na verdade, não é fácil. Mas as dificuldades continuaram vindo para ela, continuaram vindo para esse menino também, que agora muitas já era um homem feito, né, Wagner? muitas perseguições, né? Muita coisa aconteceu. Esse menino hoje, ele teve que se mudar, sair do lugar porque estava inconstante devido a outras coisas, outros fatores que aconteceram, muitas dificuldades. E ele descobriu que ele deveria mudar a vida dele, primeiramente, para depois pregar a mensagem, mesmo em meio à dificuldade. Esse menino sou eu, essa mulher é a minha mãe que está aí na frente. O que eu posso dizer para ti, mãe, é assim, ó, tudo tem um propósito. Com certeza. Com certeza. Deus tem planos, meus irmãos, para cada um de nós, sabe? Quando o Wagner infartou, eu chorava e dizia, meu Deus, eu não estou preparada. Eu não entendo, eu não sei, mas eu não estou preparada, eu não quero perder meu filho, meu Deus. Mas que seja feita a tua vontade. E a chance, meus queridos irmãos, eram 90 e poucos % dele não sobreviver. E ele precisou fazer a cirurgia com o grande risco, que o médico disse que não dava garantia nenhuma, mas se não fizesse a cirurgia também, ele morreria. Ele morreria. Mas eu pedi muito a Deus que Deus livrasse meu filho daquilo ali. Que me livrasse. Eu não estava preparada naquele momento para aquela situação. Até mesmo porque, com o entendimento que a gente teve, doutrinário, até ali, não tínhamos o entendimento da morte qual temos hoje. Hoje eu digo, né? Hoje Deus me preparou melhor. Eu perdi meu marido, sim, faz 2 meses que eu perdi meu marido, mas hoje eu entendo melhor. Se fosse naquela época, eu não teria entendido, eu não ia suportar. Mas hoje, Deus tem preparado a minha vida, a vida do Wagner também, dos meus outros filhos, né, para... A gente entende hoje qual o propósito e a vontade de Deus na nossa vida e que a gente não pode fugir. Não adianta. Não podemos fugir. Eu quero te dizer, mãe, é o seguinte. A decisão que tu tomou lá no passado, tu saiu de uma zona de conforto e Deus viu tudo isso. Não foi em vão. Nada foi em vão. Nada foi em vão. Eu sou muito grato por tudo isso, tá? E quando a gente se fala de propósito, de luta, de batalha, eu te tenho como exemplo, tá bom? Hoje o teu filho, por causa da tua educação, o teu filho ele fala 3 línguas. Não é para se vangloriar, não. Não é para se vangloriar, não. Entendeu? O que eu quero te dizer é que Deus pode fazer muita coisa. Amém. De tudo que eu já conquistei nessa vida, eu posso dizer que a minha vida mudou da água pro vinho muito. De tudo que eu conquistei, a única coisa que eu quero levar são almas comigo. Eu quero pregar esse evangelho, entendeu? E eu quero poder te honrar até o último dia da minha vida. Honrar o que tu fez comigo, honrar o que tu fez pela nossa família, sabe? Por mais que eu acredite que Deus já tá vendo, tá? E para pensar numa situação. Tudo Deus foi que fez. Foi Deus quem fez. Foi Deus, é que eu digo, Deus, meu marido, Deus me deu, Deus tomou, né? Mas é para a honra e glória dele. Sim.
Deus Mas sabe assim, os ó, propósitos. os 3 filhos receberam a mesma mensagem, mãe. Verdade. Só eu que escutei. Eu tô do teu Verdade. lado, eu tô contigo. O pai partiu, mas eu nunca vou te abandonar, nunca vou te desamparar, e tu sabe disso, Eu tá? sou grata a Deus por isso. Pelos 3 filhos que eu tenho. Grata a Sim, Deus, muito grata. tá bom? E a gente vai se encontrar novamente. Então, eu não quero aqui estar me engrandecendo a história da minha mãe, a nossa história aqui, mas a gente é uma prova viva. A nossa vida deve ser uma prova viva, sabe? Quantos aqui estão dispostos a sofrer por Cristo? Quantos aqui estão? Será que vamos deixar chegar no último momento para acordar? Não, vou esperar um pouquinho, esperar alguma coisa acontecer. Peraí, só um pouquinho. Não olha para cima ainda não. Não volta Jesus ainda não. Eu tenho umas coisas para resolver aqui. Será que a gente vai... Até quando a gente vai fazer isso? Sabe? Vamos mudar, vamos acordar. Jesus está voltando e não tem mais tempo. O tempo ele é muito superficial, sabe? Sábado eu conversei com meu pai, segunda-feira eu conversei com meu pai, terça-feira ele já não estava mais. E aí? Como é que fica? Entende? Então, faça uma reflexão na sua vida. Como que tem sido a tua vida até agora? Eu duvido que você já não vai enxergar a mão de Deus agindo. Você vai enxergar em algum ponto. Mas Deus quer te dar experiências de vitórias maiores ainda. Não espere recompensa. Se tu estiver esperando recompensa, desculpa, mas não é esse o propósito de Deus. Eu vou pedir para minha mãe, para nós encerrar, que ela leia 2 Timóteo 4, do 1 ao 7. Segundo Timóteo 4, do 1 ao 7, diz: Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da manifestação pessoal e mediante o seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos e de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta da libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a carreira e perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Amém. A coroa que está sendo reservada não é de ouro, tá? É de justiça. Então, não busque lucro, não busque obter recompensas, vitórias. Busque somente isso. Mudar a sua vida, viver integramente, uma vida justa, pregar a mensagem e fazer o que Deus determina que a gente faça, para que a gente possa ser achado justo no dia da volta de Cristo. A gente não sabe que dia é esse, pode ser amanhã, não que Jesus vai aparecer no céu amanhã, pode ser amanhã porque você pode partir amanhã, e aí as suas obras já vão te acompanhar. Então, que se as minhas obras vão me acompanhar o dia que eu partir, que eu comece hoje a fazer boas obras, não para nos salvares por obras, não, mas para
avançar o reino de Deus, para que as pessoas possam acordar e olhar para cima. Jesus está voltando. Amém. Quer concluir alguma coisa, mãe? Eu queria falar a respeito ontem quando a gente fez aquele podcast sobre o dinheiro, né? A gente vê que muitas pessoas, a maioria, aliás, das pessoas, elas têm um desejo, uma ganância, assim, né, por ter uma vida melhor, para ter um financeiro melhor, e muitos dos que estão dentro das denominações são iludidos, porque as denominações colocam que vão caminhar em rua de ouro, vão morar em casa de ouro, vão ganhar uma coroa de ouro, tudo vai ser ouro, né? Não se enganem, meus irmãos. O que Deus promete é coroa da vida, coroa da justiça, coroa da vitória, coroa da glória. É isso que Deus quer, sabe? E não coroa de ouro. Não é coroa de ouro. Coroa da vida, meus irmãos. Coroa da justiça. E isso é o melhor. É a paz, é o amor, é a misericórdia. E Deus vai estar junto conosco. O perdão dos nossos pecados. Isso é que Deus está reservando para nós. Amém. Uma vida digna. E não, né, esses conceitos que são nos colocados aí, porque muitas pessoas estão, sim, buscando a Deus, mas com uma ambição de adquirir um ouro lá na frente. Amém. O ouro é você, meu irmão. Você é ouro para nós somos as pedras. Eu vou pedir para ti fazer uma oração para nós, mãe, para a gente encerrar essa série aqui, né? Não olhe para cima, e entregar todo mundo nas mãos de Deus, para que Deus possa fazer as pessoas acordar. Sim. Né? Pode orar. Oremos, então. Oremos. Querido e grandioso Deus, nosso Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, a fim, Senhor, de proclamar o Teu Evangelho, que é o Evangelho eterno, Senhor, que é uma vida de gozo, de paz, de harmonia e de felicidade plena, Senhor Deus. Tantas pessoas que pregam, Senhor Deus, que vão ganhar coisas materiais, mas nós sabemos que o Senhor deseja para nós, Senhor, é vida eterna e vida em abundância. E nós te louvamos por isso, Pai. Eu peço nesse momento, Senhor Deus, por cada pessoa que está ouvindo este áudio, por cada pessoa, Senhor Deus, que o Espírito Santo está tocando nessa pessoa nesse momento, que o Senhor possa tirar as escamas, possa abrir os olhos da fé, e que essa pessoa que está ouvindo nesse momento, Senhor, possa abrir a Tua palavra e sentir que o seu tesouro mais precioso está na Tua palavra. Amém. Abençoa-nos, Pai, dá-nos a Tua paz, concede-nos o Teu perdão, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui, que a gente possa refletir. Nós vamos agora trazer bastante novidade aqui no podcast também, tá bom? Essa foi a série Não Olhe Para Cima. A gente agradece a todo mundo que escutou. Quem não escutou pode escutar novamente. Ainda temos outros estudos no canal do YouTube. Para você que não conhece, pode seguir lá o canal Remanescente no YouTube, pode acompanhar os estudos também. Se tiver alguma mensagem, pode deixar aqui para nós também, pode deixar nos comentários também, tá bom? E agradecemos novamente a todo mundo. Eu agradeço a minha mãe por participar comigo dessa série. Agradeço por tudo o que fez por mim, tudo que fez pela nossa família. E eu vou te pedir só uma coisa, mãe. Bênção. Que Deus te abençoe, meu filho. Meus filhos são as coisas mais preciosas que Deus me deu, são meus filhos. E eu louvo a Deus por isso. Glorifico a Deus pelos filhos que me deu. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a todo mundo. E até o próximo episódio. Tchau. Amém. Tchau.